São 3 horas da manhã e seus pés tocam o chão frio novamente. A casa está mergulhada em silêncio absoluto. As sombras dançam nas paredes e você caminha em direção ao banheiro com os olhos semicerrados, ainda preso entre o mundo dos sonhos e a realidade. Esta não é a primeira interrupção da noite e você sabe que provavelmente não será a última. Esse momento parece insignificante, apenas alguns minutos roubados do seu descanso, mas na verdade está quebrando algo muito mais precioso do que você imagina. Seu repouso não é apenas o ato de fechar os olhos e desligar o corpo. É um processo sagrado, onde sua energia se reorganiza, onde suas células se regeneram, onde sua mente libera as cargas emocionais do dia e onde seu espírito se reconecta com dimensões mais profundas da existência. Cada vez que você levanta para urinar, esse ritual é brutalmente interrompido. Quando você volta para a cama, percebe que o sono não é mais o mesmo. Ele se fragmentou, se despedaçou em pequenos pedaços que não conseguem mais se unir em um descanso verdadeiro. E pela manhã, seu corpo cobra o preço dessa fragmentação. Olhos pesados, ossos cansados, mente confusa e coração inquieto, como se você tivesse lutado uma batalha silenciosa durante a noite. E então surge a pergunta que você se faz toda vez que isso acontece. Por que comigo? Por que meu corpo não consegue simplesmente descansar em paz? Muitas pessoas acabam aceitando essa situação como parte inevitável do envelhecimento, como se fosse uma sentença contra a qual não há apelação. Convencem-se de que acordar múltiplas vezes por noite é o destino natural de quem está ficando mais velho. Uma carga silenciosa que deve ser suportada sem reclamação. Mas deixe eu te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com essa clareza. Isso não é destino, é uma mensagem. Seu corpo está tentando comunicar algo importante e você precisa aprender a escutar. A água que você bebe não é apenas um líquido inerte que entra pela sua boca e sai pela sua urina. A água é energia viva, é informação, é vibração. E a maneira como você se relaciona com ela reflete diretamente a forma como você vive sua própria vida. Quando a água não flui em harmonia com seu organismo, quando você a consome nos momentos errados ou com a intenção errada, ela deixa de ser sua aliada e se transforma em algo que perturba seu descanso. Seus despertares noturnos não acontecem apenas por uma questão física de bexiga cheia. Eles acontecem porque sua energia está desalinhada, porque sua vibração está carregada, porque sua alma está buscando um equilíbrio que ainda não encontrou. Desde tempos imemoriais, a água foi reconhecida como um elemento sagrado por todas as culturas e tradições espirituais do planeta. Não era vista apenas como algo que limpa o corpo físico, mas como uma força purificadora que lava também o espírito. A ciência moderna está apenas começando a compreender o que os antigos sempre souberam. A água possui memória. Ela registra informações, responde às intenções e carrega vibrações. Quando você bebe água com pressa, de forma automática e inconsciente, tudo o que está fazendo é encher um recipiente vazio. Mas quando você a bebe com gratidão, com presença e com intenção clara, a água se transforma em medicina líquida, em vibração curadora, que nutre cada célula do seu corpo e acalma os turbilhões da sua mente. Esses despertares constantes durante a madrugada carregam uma mensagem oculta que você precisa decifrar. Eles são a linguagem através da qual seu corpo físico e seu corpo espiritual tentam te dizer que algo não está fluindo como deveria. Talvez seja um excesso de tensão acumulada durante o dia que você não soube liberar. Talvez sejam emoções reprimidas que ficaram presas no seu sistema energético. Ou talvez seja simplesmente uma relação inconsciente e desarmônica com a água que está interrompendo o equilíbrio do seu descanso.
Pense no seu organismo como um rio que flui pela paisagem da sua vida. Durante o dia, esse rio coleta experiências, emoções, memórias e vivências. Se o leito do rio está equilibrado e limpo, a água flui suavemente sem criar turbulências. Mas se existem bloqueios, transbordamentos ou áreas de estagnação, esse rio vai buscar se liberar de qualquer forma, mesmo que seja no meio da madrugada. Do ponto de vista espiritual mais profundo, a noite não é apenas um período de descanso físico, é um portal dimensional. Quando você fecha os olhos e mergulha no sono, não está apenas desligando sua consciência desperta. Você está atravessando um processo de limpeza energética, onde sua alma se desprende do barulho do mundo para se reconectar com o que é essencial. É o momento sagrado em que você se desliga das preocupações mundanas e se liga a frequências mais elevadas de consciência. Cada vez que uma ida ao banheiro interrompe esse processo, você não está apenas perdendo minutos de sono físico, está interrompendo um ritual espiritual que seu ser necessita para se regenerar completamente. Por isso, acordar constantemente durante a noite não é apenas uma inconveniência menor que você deve aceitar. É um sinal claro de que sua relação com a água e com a energia que ela representa precisa ser curada e transformada. E sabe qual é a notícia mais esperançosa de todas? Você tem o poder completo de mudar essa situação. Não precisa de medicamentos milagrosos. Não precisa se resignar a noites fragmentadas pelo resto da vida. Tudo o que você precisa é aprender a beber água de forma consciente, espiritual e inteligente. O segredo não está em beber menos água, mas em beber melhor. Não se trata de negar esse elemento vital ao seu corpo, mas de se reconciliar com ele, de se lembrar que a água não apenas hidrata seus tecidos físicos, mas também sustenta a vibração da sua alma. O que estou propondo hoje é que você comece a enxergar a água com outros olhos, que a veja como uma aliada poderosa, que se você a honrar e a consumir nos momentos corretos, pode devolver a você noites de paz profunda e manhãs repletas de energia vibrante. Quando a noite chega e você fecha os olhos, pensa que está simplesmente indo dormir. Mas o que realmente acontece nos bastidores da sua consciência é muito mais extraordinário e misterioso. A noite é um portal espiritual onde seu corpo entra em silêncio para que sua alma possa finalmente falar sem interferências. Enquanto você dorme, sua energia se reorganiza em padrões mais harmoniosos. Sua mente limpa memórias desnecessárias que estavam ocupando espaço valioso, e seu espírito se reconecta com planos mais elevados de consciência, que durante o dia ficam inacessíveis. O descanso noturno não é apenas um processo biológico onde suas células se regeneram. É um ritual sagrado, onde cada parte de você, corpo físico, mente emocional e alma espiritual, se alinham para que você possa renascer, renovado, no dia seguinte. Por essa razão, acordar repetidamente para ir ao banheiro não é um detalhe sem importância. É uma interrupção brusca nesse processo espiritual de regeneração. É como se cada despertar te arrancasse violentamente do templo interior no qual você estava entrando. E quando isso se repete noite após noite, semana após semana, você não está apenas perdendo horas de sono, está perdendo oportunidades preciosas de cura profunda, de limpeza energética, de despertar mais leve e preparado para enfrentar os desafios da vida. A água funciona como uma ponte entre seu corpo físico denso e seu corpo energético sutil. Ela não apenas hidrata seus órgãos materiais, mas também transporta informações vibracionais que afetam todo o seu campo energético. Quando você a consome em desequilíbrio, seja bebendo demais muito tarde da noite, seja acompanhada de hábitos que alteram sua energia, essa água deixa de fluir em harmonia com você.
Em vez de acompanhar suavemente seu descanso, ela o interrompe de forma brusca. Reflita sobre isso por um momento. A água que você bebe durante o dia deveria servir para nutri-lo e sustentá-lo durante a noite. Se a maior parte da sua hidratação acontece justamente antes de você se deitar, o que está fazendo é programar seu corpo para trabalhar, processando líquidos justamente quando deveria estar descansando. Não é coincidência que muitas das pessoas que acordam várias vezes durante a madrugada relatem uma sensação de que sua energia nunca se desliga completamente. É como se estivessem presas em um estado de vigilância constante, sem conseguir se entregar ao descanso profundo que tanto necessitam. A água, consumida no momento inadequado, pode ser a chave que mantém aberta essa porta da vigília, quando ela deveria estar fechada. Antes de seguirmos para a solução, precisamos primeiro desmantelar os erros mais comuns. Esses equívocos funcionam como véus que impedem você de enxergar a verdadeira resposta. E o mais curioso é que a maioria das pessoas os comete com as melhores intenções do mundo. Mito número 1. Se eu beber menos água, vou acordar menos vezes. Do ponto de vista físico, essa ideia está completamente errada, porque a desidratação irrita sua bexiga e pode até aumentar a urgência urinária. Mas do ponto de vista espiritual, há uma mensagem ainda mais profunda aqui. Quando você nega água ao seu corpo por medo de acordar, está negando vida à sua alma. A água é símbolo universal de abundância, de fluxo, de confiança no processo da vida. Ao restringir sua hidratação por medo, você está vivendo em mentalidade de escassez, está enviando a mensagem ao universo de que não confia no seu próprio corpo. E essa vibração de escassez se reflete diretamente no seu descanso, que se torna ainda mais inquieto e fragmentado. Mito número 2. O problema está na minha bexiga. Ela sempre foi pequena. Muitas pessoas se convencem de que o problema é algum defeito de fabricação no seu corpo, como se tivessem nascido com uma peça imperfeita. Mas a verdade é que a raiz do problema está nos ritmos de energia e líquidos que se desajustam com o passar dos anos, com o estresse acumulado ou com a desconexão profunda consigo mesmo. Espiritualmente falando, culpar sua bexiga é como culpar o templo sagrado que abriga sua alma. É uma forma de rejeitar seu próprio corpo em vez de aprender a escutá-lo com compaixão. E há uma lei espiritual que sempre se cumpre. Aquilo que você rejeita se intensifica, aquilo que você resiste, persiste. Mito número 3. Uma taça de vinho me ajuda a dormir melhor. Este é um auto-engano extremamente comum e perigoso. O álcool pode sim te deixar sonolento e adormecer mais rápido, mas não relaxa seu espírito de verdade. Pelo contrário, ele altera profundamente sua energia, bloqueia a produção de hormônios que ajudam você a alcançar as fases mais profundas do sono e fragmenta brutalmente a qualidade do seu descanso. Do ponto de vista espiritual, o álcool desorganiza completamente sua vibração e apaga sua claridade interior. Se você usa álcool para conseguir dormir, o que está fazendo é entregar seu descanso sagrado a uma substância que, em vez de acalmar verdadeiramente, apenas dispersa e confunde sua energia vital. Todos esses mitos têm algo fundamental em comum. Eles nascem do medo. Medo de não conseguir descansar, medo do seu próprio corpo, medo de não poder controlar o que acontece durante a noite. Mas a água não entende a linguagem do medo. A água responde apenas à vibração da confiança. Quando você bebe com consciência plena, quando faz isso no momento correto e com a intenção correta, a água flui através de você, como um rio em perfeita calma. E esse rio não interrompe seu descanso, ele o sustenta e o protege. Agora que removemos esses véus, esses erros e mitos que te mantinham aprisionado em um ciclo sem saída,
você está finalmente pronto para se abrir à verdadeira estratégia transformadora. E aqui vem a revelação mais importante. Não se trata de beber menos, mas de beber com sabedoria espiritual profunda. Assim como sua alma necessita de silêncio durante a noite para se regenerar, seu corpo precisa da água nos momentos de maior luz e atividade. Quero compartilhar com você agora um método simples, profundo e fácil de lembrar, que já transformou não apenas as noites, mas a vida inteira de milhares de pessoas. Eu o chamo de método água. E não é coincidência que as iniciais formem justamente a palavra que nomeia esse elemento sagrado, porque cada letra é uma chave poderosa para você se reconciliar com a água e permitir que ela trabalhe a seu favor durante a noite. A primeira letra, A, significa adiante sua água. A água deve entrar no seu organismo quando há luz solar, não quando você está prestes a se entregar à escuridão do descanso. Seu corpo e sua alma possuem um ritmo natural chamado ritmo circadiano, um relógio interno que sincroniza todos os seus processos vitais com o ciclo do sol. Quando você bebe a maior parte da sua água cedo, está sincronizando esse ciclo com a energia solar. Está carregando o seu rio interior quando seu corpo está em ação, em pé, em movimento. A regra é simples e poderosa. Procure beber cerca de 70% de toda a sua água diária antes das 4 horas da tarde. Ao fazer isso, você dá ao seu organismo tempo suficiente para processar, equilibrar e eliminar sem arrastar essa carga líquida para o período noturno. Espiritualmente, isso simboliza algo lindo. Você decide se encher de vida no momento de maior claridade e entregar à noite um corpo que já está em paz, não saturado e sobrecarregado. A segunda letra, G, significa gratidão consciente. A água não é apenas um líquido neutro e inerte. Ela é uma portadora de informação vibracional. Inúmeros experimentos científicos, como os famosos estudos do pesquisador japonês Masaru Emoto, demonstraram como as moléculas de água mudam sua estrutura cristalina de acordo com as palavras e emoções às quais são expostas. Por isso, cada vez que você for beber água, faça isso acompanhado de um instante de gratidão genuína. Você não precisa de um ritual complicado ou demorado. Basta segurar seu copo, inspirar profundamente e dizer em silêncio: agradeço pela vida que você leva às minhas células. Agradeço pela paz que você traz ao meu corpo. Ao fazer isso, você eleva a vibração dessa água antes mesmo que ela toque sua língua. Você entra em comunhão sagrada com ela, e essa vibração elevada é a que depois se expande por todos os seus tecidos, seu sangue, seu descanso. Esse gesto aparentemente simples transforma cada gole em um ato espiritual profundo, e a água, em vez de ser um obstáculo noturno, se torna uma aliada poderosa da sua paz. A terceira letra, U, significa última conexão consciente. Um dos erros mais devastadores que as pessoas cometem é continuar bebendo água até literalmente segundos antes de dormir. Do ponto de vista físico, isso garante que seus rins estarão trabalhando intensamente quando deveriam estar descansando. Do ponto de vista espiritual, significa que você não está fechando adequadamente o ciclo energético do dia. Sua última conexão com a água deve ser um ato consciente e precisa acontecer no mínimo 2 horas antes de você se deitar. Esse copo final não deve ser um engolir desesperado por medo de sentir sede durante a noite, mas sim um gesto de calma e presença. Beba devagar, com atenção plena. Sinta-se a água descendo suavemente pela sua garganta. Agradeça por tudo que ela te proporcionou durante o dia e depois permita que seu corpo tenha essas 2 horas preciosas para limpar o caminho antes de se entregar ao sono.
Pense nisso como um fechamento energético, assim como você apaga as luzes da casa antes de dormir. Você também encerra o fluxo da água para que seu interior possa finalmente entrar em silêncio completo. A quarta e última letra, A, significa ancoragem energética. A água pode ser carregada com pequenas ancoragens de energia que ajudam seu corpo a absorvê-la de forma muito mais eficiente e seu espírito a se alinhar com frequências mais elevadas. Uma prática extremamente poderosa é começar cada dia com um copo de água, ao qual você adiciona uma pitada de sal marinho sem refinar e algumas gotas de limão natural. O sal fornece minerais essenciais que permitem que a água penetre com maior facilidade em suas células. O limão oferece potássio e frescor vitalizante. Mas além do aspecto físico, esse gesto simboliza algo muito mais profundo. Você está ancorando seu dia na pureza e na força da terra. É como se ao amanhecer você programasse seu rio interior para fluir de maneira equilibrada durante todas as horas que virão. Quando você faz isso, perceberá que durante a tarde sentirá menos sede desesperada e à noite seu corpo estará em paz profunda, pronto para descansar sem interrupções. Quando você une essas 4 chaves poderosas, adiantar gratidão, última conexão e ancoragem energética, não está apenas mudando sua forma de beber água, está transformando completamente sua maneira de se relacionar com a própria vida. Porque o que você faz com a água é um espelho perfeito de como você flui através da existência. Se você bebe em excesso durante a noite, é porque acumula e adia responsabilidades durante o dia. Se bebe com medo, é porque vive em mentalidade de escassez. Se bebe com gratidão, é porque aprendeu a confiar no fluxo natural da vida. A água te mostra onde você está energeticamente e, ao mesmo tempo, te oferece o caminho claro para se curar. Esse método pode parecer simples demais para ser verdadeiro, mas é justamente por isso que é tão poderoso. Não é uma fórmula médica complicada, cheia de termos técnicos. É um retorno à sabedoria natural que sempre existiu dentro de você. A água sempre soube como te nutrir da melhor forma. Você apenas precisa se lembrar de como escutá-la novamente. O método água te ensina a beber com consciência durante todas as horas de luz. Mas existe algo igualmente importante que precisa ser abordado. Como você fecha sua energia antes de se entregar ao sono? Os rituais noturnos são a chave final para que a água não interrompa seu descanso, mas o acompanhe suavemente. Primeiro ritual: o duplo esvaziamento, soltar o que está sobrando. Imediatamente antes de dormir, vá ao banheiro, sente-se confortavelmente e esvazie completamente sua bexiga. Depois, espere cerca de 1 minuto. Respire profundamente, incline seu tronco levemente para frente e tente urinar novamente. Muitas vezes, sai um pouco mais de líquido, e esse pouco pode ser exatamente a diferença entre dormir a noite toda ou acordar às 3 da manhã. Mais do que o aspecto físico, esse ato simboliza algo espiritualmente profundo. Estou entregando tudo aquilo que não preciso mais carregar. Estou soltando minhas cargas antes de entrar no portal sagrado do descanso. Segundo ritual: o elevador da gravidade, liberar o peso acumulado do dia. Durante todo o dia, suas pernas acumulam líquidos devido à força da gravidade, e se você não libera isso antes de dormir, esse líquido retornará durante a noite e te acordará. Antes de se deitar, deite-se na cama e eleve suas pernas por alguns minutos, apoiando-as na parede ou sobre travesseiros. Sinta como desce não apenas o líquido físico, mas também todas as preocupações e tensões que você carregou durante o dia. Descansar é sinônimo de soltar,
de liberar, de confiar. Terceiro ritual: a ceia espiritual. Preparar seu templo interior. Uma refeição noturna leve, sem excesso de sal, açúcar ou líquidos em abundância, prepara tanto seu corpo quanto sua energia para o descanso. Comer com consciência é como oferecer ao seu corpo um gesto de amor verdadeiro antes de ele se entregar ao sono reparador. Quarto ritual: a água como símbolo noturno de proteção. Lave suas mãos e seu rosto com água como um ato de purificação energética. Deixe um copo de água em sua mesinha de cabeceira, não necessariamente para beber, mas como símbolo de clareza e proteção energética durante a noite. Se você decidir beber esse último copo, e lembre-se que deve ser 2 horas antes de dormir, faça-o com intenção clara. Que esta água me traga paz profunda. Que esta água cele meu descanso sagrado. Cada um desses gestos, aparentemente simples, transforma a noite em um ritual completo. A água que antes interrompia brutalmente seu sono, agora se converte em guardiã silenciosa do seu descanso. Mas existe algo ainda mais profundo que preciso que você compreenda. Cada despertar durante a madrugada também carrega uma mensagem específica. Não olhe para ele apenas como uma inconveniência irritante. Observe-o como um sinal que merece ser decifrado. Seu corpo nunca te acorda por capricho ou por maldade. Às vezes, sim, é porque fisicamente ele precisa eliminar líquidos, mas em muitas ocasiões, esses despertares são também um reflexo direto do seu estado energético e emocional. Se você acorda acompanhado de ansiedade, talvez sua alma esteja te dizendo: solte o controle obsessivo, entregue-se ao fluxo da vida. Se acorda sempre com cansaço crônico, a mensagem pode ser: você está se sobrecarregando durante o dia, e a água apenas reflete esse peso acumulado que você carrega. E se isso acontece sempre no mesmo horário, lembre-se que, segundo a sabedoria ancestral da medicina tradicional chinesa, cada faixa horária da noite está conectada com um órgão específico e com uma emoção correspondente, o que pode estar revelando qual parte de você necessita urgentemente de atenção e cura. A água nunca foi sua inimiga. A água é medicina espiritual, líquida. Quando você a bebe com gratidão genuína, quando a consome nos momentos adequados do dia, ela deixa completamente de interromper seu sono e se transforma em vibração pura que limpa, sustenta e te lembra constantemente que seu corpo é um rio em movimento perpétuo, não uma prisão estática. Com o método água e os rituais noturnos que te ensinei, você não apenas vai parar de acordar tantas vezes durante a noite, você vai recuperar algo infinitamente mais valioso: a paz interior profunda que vem de um descanso verdadeiramente pleno e reparador. Feche os olhos por um instante e visualize uma noite inteira de sono profundo e ininterrupto. Imagine acordar naturalmente com a luz suave do sol, com seu corpo leve como uma pluma, sua mente cristalina e clara, e sua energia completamente renovada. Isso não é um luxo inalcançável, nem uma memória perdida do passado distante. É seu direito sagrado como ser humano, e a água, quando tratada com respeito e sabedoria, pode te ajudar a recuperar esse direito. Por isso deixo aqui um plano simples que você pode começar a implementar ainda hoje. Adiante sua água durante toda a manhã e o meio-dia, concentrando 70% da sua hidratação antes das 4 da tarde. Beba sempre com gratidão consciente, transformando cada gole em um ato sagrado. Feche sua última ingestão de água no mínimo 2 horas antes de dormir, sem exceções. Comece cada dia com um copo de água carregada com uma pitada de sal marinho e gotas de limão para ancorar sua energia desde o despertar. E acompanhe tudo isso com os rituais noturnos: o duplo esvaziamento, elevar as pernas,
jantar levemente e usar a água como símbolo de pureza na sua mesa de cabeceira. Com essas práticas simples mas profundas, seu corpo físico e sua alma espiritual voltarão finalmente a se sincronizar em perfeita harmonia. A noite deixará de ser um campo de batalha, onde você luta contra seu próprio corpo, e se transformará em um santuário sagrado de regeneração. A água é vida em sua forma mais pura. E a vida nunca quis roubar seu descanso. Pelo contrário, ela sempre desejou fluir com você, não contra você. Quando você aprende a beber com consciência verdadeira, você deixa de acordar na madrugada e começa finalmente a despertar para a vida em sua plenitude. Se esta mensagem ressoou profundamente no seu coração, peço que faça 3 coisas simples, mas poderosas. Primeiro, deixe seu like neste vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que desesperadamente precisam dessa informação. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para continuar recebendo ensinamentos que transformam sua vida desde dentro. E terceiro, desça agora até os comentários e me diga: quantas vezes você acorda durante a noite para ir ao banheiro? Não escreva isso como um dado frio e sem vida. Escreva como seu primeiro passo consciente em direção à cura verdadeira, porque quando você compartilha sua experiência, está criando comunidade e ajudando outros a perceberem que não estão sozinhos nessa jornada de transformação.